Carlos, a apresentação, tá bom? Certo. Bom dia a todos, a todas. Vou colocar a apresentação aqui, para ver se está funcionando tudo direitinho. Bom dia, pessoal. Todos e todas sejam bem-vindos e bem-vindas. Está aparecendo aí, Carlos? Está. Então, tá bom. Eu acho que a gente pode começar, então, né, por conta do horário, para dar tudo certinho. Isso, já está gravando, viu? Tá certo. Bom, então, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Eu já coloquei aqui da Banha Poesia aqui, na logo. Estou muito feliz de ter o pessoal de Aquidauana de volta. Para os outros professores e as outras professoras, a gente chegou a fazer 2 encontros, né, lá em Aquidauana, mas depois virou isso tudo e agora a gente vai dar continuidade, né? Então, nesse encontro de hoje, eu vou falar sobre poema ilustrado e oficina temática. Talvez uma outra coisa seja repetida para algumas pessoas, principalmente os alunos da graduação, mas é um pedacinho que vocês já conhecem, mas que serve para passar o que eu estou querendo aqui. Então, vamos lá. Eu começo trazendo para vocês a recordação de um projeto que nós desenvolvemos, que era poesia ilustrada. O Carlos e eu desenvolvemos, e outras escolas também participaram. E esse projeto gerou uma publicação, que é esse livro, Olha o Poema na Escola, acho que eu falei dele da outra vez, né? Poetas contemporâneos ilustrados por alunos de Sergipe e Bahia. Então, foi feito um trabalho de ilustração de poemas em várias escolas, foram 18 escolas, e escolhemos poemas de autores e poetas contemporâneos, as turmas ilustraram e o poeta escolheu a ilustração de que mais gostou para estar presente nesse livrinho, que foi uma impressão em papel couché, colorido, ficou bem bonito, e nós entregamos na Secretaria de Educação e distribuímos também nas escolas, né, que participaram. Então, eu vou dar um exemplo, trazendo para vocês. Eu já tinha mostrado a ilustração desse poema no encontro passado, e agora eu vou mostrar mais algumas que foram feitas. Então, esse é Luiz Otávio Eliane. O poema se intitula Cotidiano. Vocês vão ver que é um poema bem curtinho, 4 versos, uma estrofe. Há vísceras em todos os lugares, quem se indigna diante de quem sangra. Então, as ilustrações foram feitas no projeto do 28 de janeiro, e aí eu vou mostrar para vocês algumas dessas ilustrações. Só para trazer um pouquinho, o Luiz Otávio Oliane, ele é do Rio de Janeiro, de 1977, tem vários livros publicados, Fora de Órbita, Espiral, Eternidade dos Dias. Luiz Otávio Oliane, Entre Textos 1 e 2, que é um trabalho bem legal que ele fez, ele escolheu poemas de diversas poetas, e fez como se fosse um diálogo entre o poema dele e o poema da outra pessoa, né? Então, ele fez dois volumes, A Persistência da Memória, eu fiz até o prefácio desse livro dele, Palimpsestos e Outras Vozes e Águas. Então, se alguém quiser conhecer mais coisas sobre ele, tem aí um endereço, e é só pesquisar, né, no Google, que aparecem coisas dele. Bom, essa é uma ilustração de Maria Angélica Alves dos Santos. Em alguns casos, nós trabalhamos também com alguma frase que o aluno quisesse escrever. Não devemos ignorar se passamos diante de quem sangra. E aí, vamos dizer assim, o trabalho, né, antitético, né? Os dois conversando, está gostando do dia hoje? Muito, e você? E ao lado deles uma pessoa morta. Então, fazendo aí o contraste entre a nossa alegria cotidiana, que vive independente do contexto, né? Independente do que está ao nosso lado, a não ser quando isso nos atinge pessoalmente. Deveria atingir, de qualquer maneira, mas a nossa sensibilidade, às vezes, ela tem uns filtros esquisitos,
e a gente acaba só sofrendo com aquilo que a gente acha que de fato importa, né, para a nossa vida. E aí a Maria Angélica fez essa ilustração. Essa outra é de Adrian, definitivamente esse não é o século da dignidade. E aí a campanha eleitoral, ele fez uma ilustração com campanha eleitoral e várias pessoas mortas na rua, então mostrando aí aqui eu acho que sugere, não sei se isso aqui é um helicóptero, não sei, mas sugere o caos urbano convivendo com uma preocupação em divulgar, fazer propaganda política, né? Como se fossem coisas que não se relacionassem. Depois essa outra, quem se importa com os sentimentos dos outros, de José Carlos, um desenho bem engraçadinho, né? Então, uma pessoa chorando com alguém que se suicidou, possivelmente, e a outra pessoa lá na porta com uma expressão risonha e tirando fotografia, fotografando com celular. Então, acho que dá para perceber que entre os adolescentes já tem muito essa visão, né, do celular, da preocupação em registrar com o celular, mas sem se envolver com o que está acontecendo. Depois, essa outra é de Camila, também, tá vendo? A mesma opção, né, de fotografar a tragédia. Às vezes, o ser humano não usa o que tem de mais importante, a consciência, né? E aí, nesse caso, simulando uma situação de atropelamento, né? E colocando aí, fazendo alguém também fotografando uma pessoa morta, outra desesperada. Então, dá para ver, né, Tainara, dá para ver como o poema mexeu com a sensibilidade, né, dos estudantes e das estudantes. E esse foi o que o Eliane escolheu, né, essa ilustração. Bom, aí o que o Carlos fez? O Carlos fez com o ensino médio uma interpretação. Nós fizemos um evento no campus Itabaiana, que nós chamamos Noite de Gala da Poesia Contemporânea. E aí o Carlos, com os alunos do ensino médio, e esse rapaz, que é o Moisés, que era nosso aluno, fizeram uma dramatização no auditório desse poema cotidiano. E ficou muito legal, porque traz uma ideia mesmo, né, da miséria humana, né, das vísceras, enfim. Ele fez um trabalho aí com um poema que tinha a questão das vísceras. Não foi nem esse exatamente esse poema, foi um outro poema que tinha a palavra vísceras, e eles usaram vísceras de verdade. O Moisés conseguiu vísceras de verdade, os alunos entraram, né, pelos fundos do auditório e fizeram toda uma dramatização. Aí eu vou mostrar para vocês um trechinho.
Bom, então, só para vocês verem que foi assim um evento muito bem estruturado, deu um trabalhão, mas os alunos de letras foram maravilhosos, interpretaram, né, de forma dramática, eles dramatizaram mesmo os textos, os poemas que foram trabalhados pelos alunos nas escolas do ensino fundamental maior e no ensino médio, e depois os alunos da graduação fizeram uma interpretação de cada um dos 18 poemas. E aí alugaram roupa, eu consegui um som, né, uma estrutura de som e de luz para ficar bem bacana, e deu para vocês verem que o auditório ficou lotado. Foi, assim, inesquecível, assim, uma experiência, e eu fiquei muito orgulhosa mesmo dos alunos e das alunas, porque levaram a sério, se dedicaram, e aí nós exibimos as ilustrações que os alunos das escolas e as alunas, né, tinham feito desses poemas. E 3 poetas vieram do Rio de Janeiro, vieram por conta própria participar do evento, para estarem presentes, né? Então eu tenho vontade de repetir isso, embora seja um trabalho que vocês não têm ideia, assim, foi muito trabalho. Mas eu tenho vontade de fazer isso de novo, porque foi um momento, uma noite única, assim, tudo poesia por todos os lados, envolvendo outras artes, porque envolveu teatro, envolveu música, envolveu artes plásticas, né? Enfim, foi muito bacana. E também a coisa da expressão corporal. Enfim. Mas quando a gente fala em ilustração, né? Agora vamos pensar na proposta mesmo de ilustrar poemas. Bom, então, eu trouxe aqui só para fazer referência a alguns nomes de ilustradores e ilustradoras brasileiros e brasileiras. André Neves, Graça Lima, Eva Furnari, e aí eu coloquei um exemplo de ilustração. Thaisa Borges, Maurício Negro, Rosângela Trajano, cada qual com sua técnica, com seu estilo, né, com a sua linguagem. E aí eu vou apresentar para vocês aqui também um vídeo curtinho, que não tem a ver com poesia, mas com romance, só para vocês perceberem que trabalhos interessantes nós podemos fazer só levando em conta a capa dos livros. Se nós formos trabalhar, por exemplo, quem é do ensino fundamental maior ou do médio, que vai trabalhar com um romance, que já tenha tido várias edições, o professor ou a professora pode fazer uma pesquisa das capas que esse romance já teve, porque é muito curioso o que acontece com as capas. Aí eu vou passar essa apresentaçãozinha para vocês verem isso. Essa é uma apresentação a partir do romance Senhora, de José de Alencar. É um projeto meu de pesquisa, que eu ainda nem desenvolvi, na verdade, né? Só comecei. Vocês vão ver. Então, o objetivo é descobrir essas imagens, né, utilizadas nas capas do livro Senhora, e comparar com a descrição da personagem no romance do Alencar, né? E aí eu trago uns trechinhos da descrição da personagem e depois mostro como essa imagem da Aurélia Camargo, a senhora, né, do romance, foi trabalhada nessas capas, né? Então eu coloquei uns trechinhos da descrição dela. Ela era uma jovem mulher com lindos cabelos negros que refluíam pelos ombros presos apenas com o arco de ouro que cingia-lhe a opulenta madeixa. Então, uma mulher jovem com lindos cabelos negros, longos. Já passa. Depois, a outra informação é que ela tem os olhos grandes e rasgados, né? E aí vem a perfeição de estátua, né? Aquele padrão de beleza, mas uma beleza mais morena, né? Uma moça com os cabelos negros, com olhos grandes e rasgados, né? Um tipo de beleza mais morena que muitos escritores românticos colocaram, né, nas suas obras, para trazer o tipo brasileiro, né, para a narrativa.
Então, grandes olhos pardos, os olhos pardos teriam uma cor, um castanho amarelado, acinzentado, né? Seria essa cor. Agora, vamos ver no cinema, por exemplo. No cinema, no filme de 1976, a Aurélia Camargo vai ser representada por Elaine Cristina. E aí vocês vão ver que ela não vai ter os cabelos negros e longos. Depois, na Senhora da Televisão, na Rede Globo, de 75, a Norma Bloom, que também não tinha os cabelos negros, nem longos, não eram cabelos longos negros, eram cabelos ruivos, né? Depois, Cristine Fernandes, na Senhora da novela Essas Mulheres, né? A Cristine Fernandes, que tem os olhos claros e os cabelos loiros. Então, é curioso observar que a descrição que aparece no romance não é a descrição das personagens. Agora, duas revistas em quadrinhos, aí vocês observam, a primeira, 75, segue o perfil, a outra não segue. E aí, várias capas de livros do romance, e aí vocês vão ver, olha, num ela está loira, no outro o cabelo já está mais escuro. Nesse ela tem um cabelo castanho. Nesse ela já tem um cabelo mais escuro, sugere, né? Um cabelo mais escuro. Aqui também. Aqui a gente tem aloirado e no outro mal dá para ver. Então, o que eu estou querendo mostrar é como a gente pode fazer um trabalho interessante se a gente pensar, essa última aqui é a que tem talvez mais fidelidade ao que está descrito no romance, né? Então, como a gente pode chamar a atenção dos nossos alunos e das nossas alunas para a importância da ilustração e para a gente imaginar qual foi o critério, né, do ilustrador ou da ilustradora se no romance aparece uma descrição tão específica de Aurélia Camargo como uma mulher com cabelos negros e longos. Então, eu acho que a ilustração é uma linguagem à parte que a gente pode e deve explorar quando a gente faz uma leitura de um livro, claro, que tenha várias edições, né? Então, eu fiz uma pesquisa, estou fazendo a mesma coisa com Iracema, que também é bem curioso, Guarani, né? Ver esse trabalho. E dá, inclusive, para discutir com a turma, fazer uma votação, ver a opinião, né, dos alunos e das alunas sobre isso, né, sobre o impacto da ilustração. Para quem ainda não leu a obra, né, você já cria uma imagem da Aurélia. Se ela vem, por exemplo, loira na capa, você já cria uma imagem da Aurélia e, de repente, nem percebe na descrição autêntica, né, original, que ela teria um outro tipo físico. E é muito interessante fazer esse tipo de... Aqui ela tem os olhos claros, tá vendo? O cabelo é negro, mas os olhos são claros. São muitas, né, as edições de Senhora, então nós encontramos várias representações dessa personagem. Aí a gente já vê para crianças e adolescentes nas adaptações, textos, ilustrações mais, mais estilizadas, essa aí mais erotizada. Enfim, muita coisa a ser descoberta, né, numa pesquisa desse tipo. Deixa eu passar para a próxima. Bom, então agora com base nesse livro, que está disponível no Google Books, se alguém quiser ter, né, aí eu acho que paga alguma coisinha para poder baixar. Eu tirei aí algumas informações sobre a ilustração.
Então, são as ilustrações que capturam a imaginação, que permanecem com o espectador e que conectam ao presente os momentos de nossa história pessoal. Desde o instante em que as crianças são apresentadas aos livros ilustrados, passando por sua admiração das capas de discos e CDs na adolescência, aos 20 e poucos, as ilustrações têm um papel de definir momentos e períodos importantes ao longo do tempo. Então, por isso, nós acreditamos muito nesse trabalho com poema ilustrado, porque se vocês desenvolvem em sala de aula uma atividade, mas uma atividade consistente, bem elaborada, de ilustração de poemas, dificilmente esses alunos e essas alunas vão esquecer desses poemas, né? Então, trabalhar com a ilustração envolve buscar uma metodologia de fato consistente. Não é ler o poema e desenhar o que vier na cabeça e pronto, fez a ilustração. É a gente trabalhar mesmo a questão da ilustração. Falar sobre as técnicas, lápis de cor, guache, giz de cera, aquarela, desenho a nanquim, levar exemplos de ilustrações feitas com esse tipo de técnica, né? Claro que aí se faz uma parceria com o professor ou professora de artes e de repente dá para separar uma aula só para falar disso, né? Levar material e fazer com que os alunos e as alunas tenham a experiência de usar esses materiais, né, dentro do possível. Ilustração digital, que é também uma realidade hoje, outras que são mais complexas, que dificilmente a gente consegue realmente fazer em sala de aula, né? Mas é interessante levar os alunos a conhecerem, né? Lineologravura, água forte, litografia, que é feita na pedra, estilogravura na madeira, mostrar que é a estilogravura usada no folheto de cordel, né? Então, fazer com que os alunos e as alunas, independente da faixa etária, conheçam, né, os recursos para se fazer uma ilustração. E aí também a pintura a óleo, a pintura acrílica, a serigrafia, a ilustração com tecidos, a ilustração com colagem. No nosso próximo encontro, nós vamos ter uma colagista que vai falar para vocês como é que ela faz as colagens, enfim, nós vamos fazer uma oficina voltada para a questão da colagem, porque é um tipo de trabalho que dá para fazer, né, em sala de aula sem grande dificuldade. E é muito interessante. Bom, então, na ilustração, né, no entanto, tão importante quanto a técnica e a habilidade é a capacidade de criar imagens fundamentadas em um pensamento criativo sólido, com soluções visuais construídas a partir de ideias coerentes. Então, aí é que entra a importância de se trabalhar bem o poema. Por quê? Porque para que o aluno ou a aluna possa fazer uma ilustração de um poema, a viagem, né, da interpretação, da leitura, tem que ser profunda também. Senão a ilustração vai acabar sendo aquela coisa muito referencial, né? O poema fala em relógio, e aí faz um desenho de um relógio e ilustrou. Então, o nosso objetivo com o poema ilustrado é, de fato, fazer um mergulho, tanto na leitura do poema, quanto na ilustração, como forma de se fazer uma releitura, né, com outra técnica do que se entendeu, né? Então, nesse sentido, um bom companheiro, por incrível que pareça, para as aulas em que a gente tenha textos literários, não só poemas, como contos, crônicas, romances, é o caderno de esboços. Por quê? Porque se os alunos tiverem um caderno de esboços, vocês podem, na hora que estiverem trabalhando com poema, pedir que fiquem com o caderno ali do lado, e se tiver alguma ideia de fazer um desenho, um rabisco, a partir do que está sendo falado, discutido, esses rabiscos vão sendo feitos e ficam como um registro de ideias, de possibilidades de ilustração. Então, o caderno de esboços é o melhor amigo do ilustrador. Ele não serve apenas para fazer esboços e desenhos, mas também como companheiro constante e como único item no qual o ilustrador registra e documenta suas anotações, imagens encontradas e todo tipo de material de inspiração. Adquira o hábito de levá-lo com você o tempo todo. Compre um que caiba no seu bolso ou em uma bolsa que você use. Então, se a gente estimula bastante esses alunos e essas alunas, eles podem até ter um caderno desse. E tudo que eles acharem que tem a ver com o que está sendo discutido, vai ali
desenha, cola, anota, né? Então, é uma forma de envolver mais diretamente os estudantes e as estudantes com essa prática. E isso não depende de idade. Tanto os miudinhos, quanto os mais jovens, os mais, né, que já estão no ensino médio, vão ter a sua forma de registrar o seu interesse. Bom, então qual seria a proposta, né, para fazer uma... dentro dessa metodologia aí de poema ilustrado? Seria a criação de um conjunto de poemas ilustrados a partir de um tema dado, que será trabalhado com a turma, envolvendo diferentes disciplinas, a depender do tema escolhido. Então, a ideia seria escolher um tema e, a partir desse tema, buscar os poemas e fazer todo o processo. Então, eu coloquei aqui a metodologia, o que essa metodologia envolveria. E observem que ela não fica restrita a uma faixa, a um nível de ensino. Você adapta ao seu nível. Escolher o tema. A partir da faixa etária, do nível de ensino e da realidade social que caracteriza o grupo com o qual se vai trabalhar, levantar uma série de temas que poderiam despertar o interesse do grupo. Então, você anota suas ideias no papel. Discutir esses temas com os outros e as outras docentes, né, das disciplinas com as quais gostaria de trabalhar. Então, se você quer trabalhar um projeto junto com história, de repente um tema ligado à história, e, claro, a professora ou o professor de arte tem que estar envolvido, porque é ilustração, sentar primeiro com esses outros profissionais para decidir daquela lista, né, quais as 3 propostas, as 3 melhores propostas. E aí a sugestão de levar para o grupo de alunos e alunas. Claro que dependendo da faixa etária, talvez seja mais complicado fazer isso. Se eles forem muito pequenininhos, talvez seja mais difícil. Mas também é possível. Porque quando você leva o tema, 3 temas, e deixa que os alunos e as alunas escolham junto com você, é uma forma também de comprometimento, né? Faz uma votação, faz uma eleição, e aí, escolhido o tema, selecionar 4 poemas relacionados ao tema escolhido, considerando a faixa etária, o nível de ensino e a realidade social do grupo com o qual se vai desenvolver as atividades. Trabalhar a leitura crítica dos poemas, estudando com o grupo as diferentes camadas dos poemas, fonológica, morfológica, sintática e semântica, de acordo com o nível de ensino. Claro que se você estiver trabalhando com uma turma com crianças pequenininhas, você não vai falar em fonologia, morfologia, dando nomes, né, teóricos aos termos, mas vai explorar. Né? Claro que você vai explorar do seu jeito, da maneira adequada para aquela faixa etária. Feito isso, apresentar ao grupo alguns ilustradores e ilustradoras brasileiros com exemplos de técnicas de ilustração. Então, é aquilo que eu falei. Pode preparar uma aula só sobre isso, em parceria com o professor de arte, de desenho, né? E desenvolver uma experiência de trabalho com técnicas diferentes. Então, deixar que eles peguem papel, caneta, canetinha, hidrocor, a técnica que for. Ali só tem alguns exemplos. E depois, durante a atividade de leitura desses poemas, esse caderno de esboços vai estar acompanhando, né, as aulas. Então, antes de começar a analisar os poemas, a gente faz uma primeira aula sobre ilustração e fala desse caderno, dessa proposta. Depois que fez isso tudo, dividir a turma em pequenos grupos para que cada grupo produza um poema relacionado ao tema trabalhado e ilustrações em diferentes técnicas. Então, depois que trabalhou, ilustrou os poemas já dados, agora é a vez dos alunos produzirem os seus poemas. Se forem crianças que ainda não estão letradas, não foram alfabetizadas, as crianças vão falando oralmente, né? O professor ou a professora vai escrevendo e produzir poemas ainda dentro do tema. E depois de feito isso, ilustrar. Feito isso, cada grupo apresenta aos outros o poema que foi criado e as ilustrações que foram feitas. Dependendo do que foi feito, da quantidade, do envolvimento, é possível fazer uma amostra, por exemplo, no mural da escola, ou fotografar tudo e fazer uma amostra virtual, colocar num site, né?
E se a experiência der realmente para ser explorada ainda com mais intensidade, é possível fazer essa mesma coisa, mas já agora de forma a que o poema e a ilustração sejam individuais, a ponto de poder fazer um e-book, com um poema ilustrado por cada aluno a cada aluna. Claro que isso vai depender do interesse, né? Se os alunos, as alunas gostaram, se deu certo a experiência, mas é uma possibilidade de chegar até a fazer um e-book com a produção dos alunos e das alunas. Bom, só que aí vem a questão, né? Mas você tem que trabalhar o poema. E trabalhar o poema, como eu falei no outro encontro, requer um domínio, né? Um conhecimento da linguagem lírica, né? Do gênero lírico, para poder explorar. Então, o que eu vou apresentar aqui agora, e é aí que vocês de teoria já viram, na aula passada, eu vou trazer aqui um poema e mostrar para vocês tudo não, mas muita coisa que a gente pode ver num poema, tá? Então, a primeira coisa, vai se estudar um poema, ou nós vamos estudar um conjunto de 2 ou 3 poemas comparados? Hoje eu vou ficar com a questão do poema isolado, tá? É um conjunto de poemas de um mesmo autor, unidos por um tema, por exemplo, poemas de amor de Castro Alves. Se a gente vai estudar um conjunto de poemas, a gente não vai ter poder dar a mesma atenção individual aos poemas, né? É um conjunto de poemas de vários autores a partir de um mesmo tema. É um conjunto de poemas reunidos por afinidade estilística, ou seja, poemas românticos, poemas barrocos, isso para quem já está no ensino médio, né? É um livro de poemas de um autor. Então, às vezes, a gente trabalha com livros até de poesia para crianças, né? Inclusive, eu e a Rosângela Trajano, a Danda, publicamos no ano passado poemas de Danda e Cris, que foi um e-book gratuito, depois eu passo para vocês, se eu não tiver passado, que nós fizemos, poemas para crianças. Então, se você vai trabalhar com o livro inteiro, não é a mesma coisa que trabalhar um poema sozinho, né? É uma antologia, né, com vários poemas do mesmo poeta, ou da mesma poeta, mas de livros diferentes, ou é uma antologia reunindo autores diferentes de diversas épocas? É uma antologia temática? É uma obra completa? Ou seja, a poesia completa? Então, cada tipo de corpus vai exigir uma abordagem. Nós vamos ver aqui um poema. Quando a gente estuda um poema, apenas uma das opções é identificar o autor, vida, obra, influências, principalmente se a gente estiver no ensino médio ou no 9º ano, né? A identificação da época do poema, dentro de um contexto também mais avançado, referentes a aspectos culturais, históricos, né? Se for um poema, por exemplo, sobre a escravidão, a gente vai levar nesse contexto, enfim. A estrutura formal, reverso, rima, ritmo, e também identificar se é uma forma lírica fixa, porque há poemas que têm um padrão, por exemplo, soneto, são 14 versos, em geral com 2 quartetos e 2 tercetos, tem o haikai, ode, lira, há uma série de formas líricas. Claro que com os menores a gente não precisa entrar nisso, a gente pode trabalhar trova, quadrinha, por exemplo, né? Que são formas líricas com número de versos menor. Mas as 2 coisas principais para a gente trabalhar a leitura de um poema é o que a gente chama de redundância e estranhamento. O que é redundância? Redundância é o que se repete no poema. Claro que um poema muito curtinho é mais difícil, porque normalmente não tem muita repetição. Mas o que é repetição? Repetição de palavras, de ideias, repetição. E estranhamento é quando, em lugar de repetir, o poeta ou a poeta insere uma coisa nova, que quebra com o que estava acontecendo até então. E todos os elementos gramaticais, porque a matéria-prima de um poema é a língua. Então, quando a gente vai estudar um poema, a gente precisa conhecer a língua, senão a gente não reconhece uma porção de coisas que estão presentes ali naquele texto. O nível de sofisticação dessa leitura vai depender do nível de ensino, lógico, né? Você não precisa ficar definindo que tipo de fenômeno gramatical é aquele.
você pode apresentar de forma mais superficial. E o reconhecimento de oposições cênicas, ou seja, contraste de ideias, que eu vou mostrar para vocês. Observar se há diálogo com outras obras ou com outro autor, né, se for o caso. E, claro, mostrar a relação daquele poema com a história, com a sociedade, com a cultura, com a arte, com a geografia, né? Mostrar que o poema fala da vida. E como fala da vida, a gente pode usar diversos referentes, né, para contemplar, para estudar esse poema. Então, a primeira categoria que a gente estuda, independente de você poder trabalhar isso com o seu nível de ensino ou não, mas como docente, você precisa saber, é a questão da voz de um poema que a gente chama de eu lírico. O eu lírico é como o sujeito lírico, ou voz lírica, é como a gente chama a voz do poema, como se fosse a voz que estivesse dizendo aquele poema. A gente não confunde com a pessoa histórica do poeta ou da poeta, tá? Porque, como eu disse, às vezes o poeta ou a poeta podem estar falando de algo que não é a sua dor, é a dor do outro. E se a gente relaciona direto à pessoa, fica parecendo que quem sentiu e falou aquilo, falou porque está diretamente ligado à sua vivência pessoal. Então a gente chama eu lírico. O eu lírico, ele pode estar no poema de forma explícita, que é quando você tem o eu ou o nós. Pronome pessoal, pronome possessivo, verbo, na primeira pessoa, do singular ou do plural. Quando tiver isso no poema, eu lírico explícito. Você reconhece a voz aqui manifesta em primeira pessoa. Às vezes ele não vai aparecer dessa forma, mas ele vai estar implícito. E quando é que a gente tem um eu lírico implícito? Quando você tem uma interjeição. Oh, quem disse esse oh? Você percebe aquela voz ali, pertinho, né? Ou quando você tem um vocativo, né, um chamamento. Quando você tem um imperativo, um verbo no imperativo. Quem está dando a ordem? É essa voz lírica. E aí a gente diz que o eu lírico está implícito. Mas também pode estar ausente. Ausente no texto, que você não consegue ver nenhum eu ali por trás. Por quê? Porque o poema está todo em terceira pessoa, não tem imperativo, não tem vocativo, não tem interjeição. Então a gente diz que o eu lírico está ausente, mas é a voz do poema ainda assim. Esse tipo de teoria, você pode trabalhar no ensino fundamental, sem menor problema. Não tem a menor dificuldade de ver isso. É só pegar um exemplo de cada e mostrar no poema, se quiser. Eu gosto de acreditar no potencial dos estudantes e das estudantes de lidarem, de conviverem com determinados termos, sabe? Eu acho que às vezes a gente subestima muito os estudantes, as estudantes. Depois, as redundâncias e extramentos e as camadas do poema. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é um poema que você não vai trabalhar com crianças pequenas, mas você pode trabalhar no ensino fundamental maior. Tá? Eu já trabalhei com o 7º ano esse poema. Mas é mais um exemplo, tá? Para vocês verem como a gente pode encontrar coisas num poema. Então, eu selecionei, nesse caso, como tema, a memória. Então, dentro daquele projeto que eu falei, de poema ilustrado, vamos supor que nós tivéssemos escolhido como tema a memória, partindo dessa temática. E aí eu trago para vocês esse poema de Cláudio Manuel da Costa, o título é Soneto 8, e é um poema, né, do século XVIII, muito antigo. Não vou entrar na questão estética, arcadismo, nem nada disso, vamos cuidar só do texto, tá? E aí vocês vão ver que também não é um vocabulário difícil, que não desse para trabalhar do 6º ano em diante. Dá, tá? É só uma outra palavra, ver o vocabulário. Então vamos lá. Este é o rio, a montanha é esta. Estes os troncos, estes os rochedos. São estes indo os mesmos arvoredos, esta é a mesma rústica floresta. Tudo cheio de horror se manifesta. Rio, montanha, troncos e penedos.
que de amor nos suavíssimos enredos foi cena alegre e urna é já funesta. Oh, quão lembrado estou de haver subido aquele monte, e às vezes que baixando deixei do pranto o vale umedecido. Tudo me está a memória retratando, que da mesma saudade o infame ruído vem as mortas espécies despertando. Então observem como eu fiz a leitura, né? A leitura de um poema é importante, porque você precisa seduzir o teu aluno, a tua aluna para o texto, né? Então, se você faz uma leitura muito, vamos dizer assim, com muita pausa, né? Ou com uma afetação grande demais, distancia o aluno. Então, como é que a gente lê o poema? Fazendo, ligando as ideias e dando a pausa quando o sentido pede, né? Este é o rio, a montanha é esta, estes os troncos, estes os rochedos. São estes ainda os mesmos arvoredos, esta é a mesma rústica floresta. Tudo cheio de horror se manifesta, rio, montanha, troncos e penedos, que de amor nos suavíssimos enredos foi cena alegre e urna é já funesta. Oh, quão lembrado estou de haver subido aquele monte e às vezes que baixando deixei do pranto o vale umedecido. Tudo me está a memória retratando, que da mesma saudade o infame ruído vem as mortas espécies despertando. Então, como a gente faz para trabalhar essa leitura, pensando numa atividade inaugural, assim, com os seus alunos, né? Porque depois que você já cria essa rotina de trabalhar com eles, eles próprios já vão poder dizer isso que não, inicialmente partiria de você. Então, na primeira estrofe, a gente vai investigar o quê? Justamente o eu lírico, a presença do eu lírico, né? E perceber as camadas a partir do reconhecimento que nos é dado pelo conhecimento do que a gente tem da língua. Então, a primeira estrofe diz: este é o rio, a montanha é esta, estes os troncos, estes os rochedos, são estes indo os mesmos arvoredos, esta é a mesma rústica floresta. Então, o que a gente vai trabalhar? Eu lírico. Existe aí algum verbo, algum pronome pessoal ou algum pronome possessivo de primeira pessoa, do singular ou do plural? Não, não tem nenhum eu aí. Então, explícito esse eu lírico não está. Quais são as marcações que podem dizer para a gente que esse eu lírico estaria implícito? Eu falei em vocativo, falei em interjeição, imperativo. Mas nesse poema existe um dado que nos faz ver também o eu lírico implícito. E aí, a gente tem que, para reconhecer isso, a gente tem que usar o nosso conhecimento de língua. Nós temos este, esta, estes, esta. Pronome demonstrativo. Redundantemente presente, várias vezes presente. Pronome demonstrativo. Este não é igual a esse, que não é igual àquele. Este é um pronome demonstrativo de primeira pessoa. Esse é de segunda, aquele é de terceira. Então, este é um pronome demonstrativo que indica a proximidade de quem fala. Então, é o eu lírico implícito nesse pronome demonstrativo. O que isso quer dizer? Que essa estrofe está falando, aí a gente levanta os substantivos, ó, rio, montanha, troncos, rochedos, arvoredos, floresta. Redundância, vários substantivos que se referem à natureza. Então, a gente percebe através deste este que existe um eu lírico diante de uma natureza. E a gente está observando isso, analisando as palavras. O que mais é redundante aí nessa estrofe? O verbo ser. É, são, é. Repetiu várias vezes o verbo ser, no presente. E numa forma sintática nominal. Então, a gente percebe que é um eu diante de um cenário de natureza no momento presente, criando uma espécie de quadro. Alguém contemplando uma paisagem. Vocês vão ver que
verbalmente não é uma estrutura de movimento, de ação. Por quê? Porque é uma estrutura nominal. Então, é uma cena parada no momento do presente. Então, quando a gente faz isso, a gente reconhece, pelos pronomes demonstrativos, a presença implícita do eu lírico, e também reconhece rio, montanha, troncos, rochedos, arvoredos como substantivos concretos que levam à ideia de natureza, o verbo ser no presente de indicativo, mesmo, a rústica, adjetivando essa natureza, os pronomes definidos, pronomes definidos, os artigos definidos, está errado aí, não indicam nada de importante, e um advérbio inclusivo aí que também não vai fazer grande diferença. Mas quando a gente lê isso, a gente tem uma ideia já, um quadro da natureza, um eu diante dessa natureza no tempo presente. Bom, além disso, se nós formos, dependendo do nível de ensino, né, se nós formos trabalhar a questão fonológica, a gente vai mostrar que é decassilábico, tem 10 sílabas métricas, depois a gente vai ver isso em outro encontro, outra aula, vocês vão ver isso. É uma sonoridade fechada, porque tem muitas palavras que são vogais fechadas e não abertas. Existe uma repetição, uma aliteração, que memória, mesmo, infame, mortas. O paralelismo causado por este, esta, estes, este. E um valor sintático com predicados nominais e uma ideia de natureza, presente, próxima, né, da ideia visual, de algo que se vê, e também uma ideia de coisa parada, estagnada. Isso a gente fez lendo só a primeira estrofe. Vamos ver a segunda. O que a gente faz quando vai para a segunda? A gente vai comparar com a primeira, se as mesmas repetições se mantêm ou se alguma coisa nova chega. Essa coisa nova é o que a gente chama de estranhamento. Então, vamos lá. Tudo cheio de horror se manifesta. Rio, montanha, troncos e penedos, que de amor nos suavíssimos enredos foi cena alegre e urna é já funesta. Bom, essa segunda estrofe começa com um pronome indefinido, tudo. Só que, embora seja um pronome indefinido, a gente sabe a que se refere esse tudo, porque a gente imediatamente relaciona com a estrofe anterior. Tudo o quê? Aquele quadro que foi dito expresso na primeira estrofe, tudo cheio de horror se manifesta. E aí, novamente, olha a redundância que eu falei. Rio, montanha, troncos e penedos. Nem precisaria, né? Porque o tudo já está se referindo ao que foi dito antes. Mas aí o poeta é redundante, o poeta vai lá e coloca de novo. É o aposto, né? Que de amor nos suavíssimos enredos foi cena alegre e urna é já funesta. Então, substantivos indicando natureza continuam presentes. Já não temos mais aquela marcação de pronome demonstrativo, mas temos uma coisa nova. O verbo manifestar, que não tinha aparecido antes, e que dá mais ideia de movimento do que o verbo ser, e o verbo ser agora no presente e no passado. Foi cena alegre e urna é já funesta. Então, o que acontece nessa segunda estrofe? Aquela natureza estática da primeira estrofe agora se duplica e nós temos uma cena alegre que se passou ali no passado e uma urna funesta, uma coisa morta, né, no presente. Então, o presente é triste, o passado foi alegre, no mesmo espaço. Então, olha que interessante, né? Agora a gente tem um movimento na própria estrofe, observem. Aí eu coloco o pronome indefinido, o levantamento morfológico, que quando você estiver estudando o poema, você pode ir anotando. Se você vai dar aula, vai trabalhar com conceitos gramaticais, você aproveita também o poema para isso. Mas não naquele exercício que a gente encontra muitas vezes, infelizmente, em alguns livros, que o poema só serve para você reconhecer a classe gramatical. Aqui é o contrário, a gente está usando a identificação de determinadas categorias para entender o sentido. E se a gente quiser explorar o verbo, o substantivo, a gente explora depois de termos compreendido o sentido do poema. Então, aqui a gente percebeu que o eu lírico não está presente, não tem nada mais aí que indique o eu lírico nem implícito,
Então, nessa estrofe ele está ausente, mas a gente tem esses elementos, manifestar-se, que é um verbo que traz mais movimento, cheio de horror, né, para exagerar o modo como aquela natureza se vê, está sendo vista no presente, e suavíssimos enredos e cena alegre para dizer o que se passou, né, o que foi no passado. Bom, aí a gente tem uma grande inversão nesse poema, se a gente perceber estaticamente. Deixa eu colocando na ordem, às vezes a gente precisa fazer isso num poema, para os nossos alunos e alunas entenderem melhor. Porque a inversão, que a gente chama hipérbato, é um recurso de linguagem que algumas pessoas não conseguem perceber o sentido se a gente não fizer a ordem direta. Então, observa como muda. Tudo, rio, montanha, troncos e penedos, que nos suavíssimos enredos de amor foi cena alegre, cheio de horror se manifesta e urna é já funesta. Então, quando a gente coloca na ordem direta, o sentido fica bem mais claro. Mas por que será que foi feita essa inversão? Porque isso dá movimento. O primeiro quadro era estático, agora essa natureza se desdobrou em duas. Então, essa inversão da ordem gera esse movimento de transformação dessa natureza. Então, a gente tem uma estrutura de muito mais movimento, né? E esse tudo acaba sendo o sujeito dessa oração, e o rio, montanha, troncos e penedos, um exemplo de aposto, explicando o sujeito. Então, dá para fazer uma exploração sintática para quem trabalha com oitavo ano, nono ano, ensino médio, dá para explorar isso, a estrutura sintática. Bom, aí a gente tem os valores, né? A ideia de natureza, presente, natureza no passado, a proximidade do eu lírico, a visualização daquela cena que traz uma recordação, e nessa recordação você vê a constatação de algo que foi vivido, que foi alegre, e do hoje como algo triste. Então dá uma ideia de transformação de uma experiência vivida naquele espaço. Bom, então o que a gente poderia dizer a partir dessa leitura? Que a gente, nesse primeiro momento do poema, que são essas duas estrofes, a gente tem uma oposição entre uma cena do presente carregada de infelicidade e uma cena do passado carregada de felicidade no mesmo espaço, na mesma natureza. Então, uma ideia de oposição. Aí a gente continua caminhando com a nossa leitura. Aí, olha que interessante o que acontece nesse poema. Quão lembrado estou de haver subido aquele monte, e as vezes que baixando deixei do pranto o vale umedecido. Tudo me está a memória retratando, que da mesma saudade o infame ruído vem as mortas espécies despertando. Então, o que a gente pode observar aqui? Olha, vamos lá. Qual foi o nosso elemento de redundância na primeira estrofe? Pronome demonstrativo, verbo ser, e substantivos indicando natureza. Vamos para a terceira estrofe. Quão lembrado estou de haver subido aquele monte. Olha como a língua é linda. Aquele é um pronome demonstrativo, mas agora não é mais este. Por que não é mais este? Porque agora é o monte do passado. Quão lembrado estou de haver subido aquele monte. Então é o monte do passado. Então o pronome correto a ser usado aí é o aquele. Se fosse este, já perdi a beleza desse poema nesse sentido, da perfeição no uso da palavra, né? E aí o eu lírico, olha como aparece aí. Quão lembrado estou. E às vezes que baixando deixei, tudo me está. E aí é o exemplo do eu lírico explícito. A voz do poema se presentifica aí de forma explícita. Elementos da natureza. Quão lembrado estou de haver subido aquele monte, e às vezes que baixando deixei do pranto o vale. Então, os substantivos que se referem à natureza aparecem, mas agora só duas vezes. Monte e vale. E o que a gente tem que não tinha antes? Verbo, uma porção, lembrado, até adjetivos, né, que são formados a partir de verbos e formas no particípio. Quão lembrado estou haver subido, baixando, deixei, umedecido, está retratando.
vem despertando. Então, a gente tem aí uma profusão de verbos, o que faz com que o poema ganhe um movimento que na primeira estrofe não tinha. Era uma cena parada. Agora, a memória começou a funcionar e aquela cena parada e morta, né? Porque a gente vai lá na primeira estrofe, voltando lá, na primeira estrofe, ó. Desculpa, na segunda estrofe, perdão. E urna é já funesta. Então, essa cena da natureza no presente é uma urna funesta, uma tumba, é algo morto. O que acontece lá na terceira? Tudo me está a memória retratando, que da mesma saudade o infame ruído vem as mortas espécies despertando. Então, o que estava morto? A natureza do presente. Então, as árvores, o rio, os penedos, os rochedos, no presente estavam mortos. Não tinha alegria, não tinha nada ali, era triste, morto. Mas a memória, a saudade do que foi vivido, vai despertando aquilo que estava morto. Então, que beleza. Como através do verbo, a gente tem uma recuperação daquela própria imagem do presente. Então, o que a gente faz? O eu lírico explícito, o tudo, que eu acho muito legal, porque nós tínhamos o tudo lá na segunda estrofe, né? Como a gente viu lá. Eu volto, tudo cheio de horror se manifesta, né? E a gente sabe que esse tudo se refere à primeira cena. Agora a gente tem, de novo, tudo me está a memória retratando. Esse tudo tem o mesmo peso de sentido que o primeiro? Não, porque esse tudo envolve agora não só o espaço físico, aquela cena, como o que aconteceu ali. Então esse tudo é mais pesado do que o outro tudo. Esse tudo diz mais do que o outro. Então olha que exercício interessante para mostrar para os nossos alunos e alunas que a classe gramatical de uma palavra, pronome indefinido, que é uma teoria, né, uma construção teórica da língua, quando a palavra está dentro de um contexto, a mesma palavra tem a mesma classificação, mas o sentido é diferente. Porque aquele tudo é uma cena da natureza, e esse tudo é aquela cena e o que nela foi vivido. Então é diferente, né? Então o que a gente percebe aí? A interjeição, que traz a subjetividade, a emoção, uma porção de verbos, o quão, que é um advérbio de intensidade, aquele demonstrando o distanciamento, o monte e o vale como referências à natureza, e a saudade e a memória como os elementos que vão promover esse resgate do que foi vivido ali, né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma inversão também, ó, e às vezes que deixei o vale umedecido do pranto, a memória está me retratando tudo, o infame ruído da mesma saudade vem despertando as mortas espécies. Então, a gente tem aí também uma inversão. Em termos de orações, a gente tem vários tipos de orações, enquanto na primeira estrofe era só um predicado nominal, agora a gente tem oração subordinada e coordenada, e aí eu dou as classificações, mas isso, é claro, é mais específico para alguns níveis de ensino, vocês vão ter esse material aí para vocês olharem com calma, mas eu sugiro que quem está trabalhando com níveis de ensino em que já há esse tipo de exploração de conteúdo, que faça isso, anote, porque há um monte de coisa que dá para explorar, né? Mas o que eu acho, assim, muito legal nesse poema é justamente essa exploração, né? A natureza no presente e no passado, visualizada por um eu, que ao visualizar e sentir a memória sendo acionada pela visão, se dá conta da tristeza daquela cena em contraposição à alegria que foi vivida ali no passado. O verbo no gerúndio vai dando esse movimento de transformação, essa memória vai funcionando, por isso esse quão lembrado estou de haver subido, né? Vem todo um trabalho aí de memorização. E aí o que a gente tem? Naquela mesma relação, a cena do presente e a cena do passado se igualam, porque a vida que foi vivida ali, ela é recomposta a partir da memória. Então a gente vai discutir com nossos alunos o poder que a memória tem de trazer de volta o que não está mais aqui. Então, quando a gente, por exemplo, tem uma música especial na vida da gente,
A gente pode não estar nem pensando naquela situação que aquela música representa, mas no momento em que a gente ouve aquela música, em outro contexto, a recordação vem. Ou quando a gente sente o perfume de uma pessoa que é querida para a gente, e que de repente a gente nem faz muito tempo que não vê aquela pessoa, mas aquela pessoa ficou marcada olfativamente por aquele perfume. Aí você sente aquele perfume em algum lugar e lembra da pessoa. Ou sente o cheiro de um bolo de laranja e lembra da sua avó. Enfim, ou toca alguma coisa macia e lembra do pelo do seu gatinho. Então, a memória é acionada pelos sentidos, visão, olfato, tato, paladar. Nesse caso, foi a visão, né? O eu lírico, diante daquela imagem, lembrou, este é o rio, a montanha é esta, quer dizer, eu conheço essa paisagem, eu vivi coisas bonitas aqui, e a memória traz vida para o que estava morto. Tem uma série de figuras de linguagem, que também, se for o conteúdo, né, já a ser explorado, amplificação, antítese, exclamação, gradação, dá para se trabalhar com isso, né? E uma coisa que eu acho muito legal nesse poema, se a gente observar verticalmente, olha só, tudo, rio, montanha, troncos e penedos, que foi, tudo que foi, tudo que vem. Ou seja, tudo que foi é tudo que vem através da memória. A memória como um canal. Bom, aí deixa eu só botar aqui rapidinho. Cris, mas meus alunos, que alguns alunos de teoria estão aí, até comentaram, mas como é que a gente vai conseguir ver isso, Cris, não é assim, não é fácil. Eu não estou dizendo que seja fácil, mas eu estou dizendo que tem um caminho para a gente entrar numa relação mais aprofundada com um texto lírico. É ler o poema, é observar o que está escrito nele, é não usar essa forma tão aparentemente confortável de ler e já sair dizendo coisas que nem estão ali no poema. Porque se você faz isso, você perde a oportunidade de compreender a beleza do poema, que está justamente no jogo e na amarração entre as palavras. E quando a gente faz essa leitura, a gente criou uma série de imagens. E aí, se você vai pedir para o seu aluno, para a sua aluna ilustrar esse poema, claro que muitas coisas já vão ter passado na cabeça dessa pessoa, né? Alguém diante de uma natureza, sim, mas você pode ter alguém com um rio correndo, o rio escorrendo do olho, um relógio com a imagem da natureza dentro, e aí a gente pode trabalhar criativamente a ilustração desse conteúdo que vem aí nesse poema. Aí eu fiz um poema em que eu trabalho com a memória também, né? E eu estou trazendo para vocês verem como a gente poderia, de repente, escolher um outro poema, mais outro poema, mais outro, dentro desse tema. Esse aí eu só vou ler, só para vocês verem. Em casa 10. Colar, um a um, fragmentos da memória e compor com as contas cheias de histórias um colar. Na voz plural da mesma palavra, a própria vida. Ora jarro quebrado, com rachaduras disfarçadas, ora joia com mil cores exibida, celebrada. Hoje, no caos do mundo, a vida precisa colar cacos de esperança. Então, o que eu estou trabalhando nesse poema? Na verdade, eu estou trabalhando com a esperança e a memória como uma forma de recuperar a esperança quando a gente está vivendo uma realidade que parece não trazer esperança nenhuma. Então, como é que a gente faz para ter esperança? Vai buscar no passado, nas vivências boas e na tentativa de recuperar coisas para trazer esperança para o dia. E aí eu faço um trabalho de colar, com o verbo colar, e o colar, o substantivo, né, um colar, um acessório e tal, e aí vai explorando as palavras. Bom, coloquei também aí para vocês alguns outros poemas, não vou falar sobre eles, depois eu vou dizer por que eles estão aí. Esse poema Memorial é de Ana de Santana, poeta do Rio Grande do Norte, é de um livro recente, lindíssimo esse livro da Ana, assim, recomendo altamente esse livro, Bicicletas para Descer Ladeiras à Noite. Observem esse poema, Memorial. O novo, a fralda, o mingau, o andador. De novo, o andador, o mingau, a fralda, a vida circular e descartável.
Olha que coisa linda que a Ana de Santana fez para falar da infância e da velhice, como os dois extremos da vida e como uma forma de retorno mesmo circular, né? Quanta coisa não dá para a gente trabalhar num poema como esse. E aí eu trouxe para vocês verem um poema contemporâneo, né? Um poema que, na verdade, só tem palavras, né, artigos, só tem substantivos, artigos, e não tem nem pontuação. O título memorial é um convite a gente pensar, né, que é um memorial, enfim, é explorar, mas depois a gente vai falar sobre isso. Esse outro poema, que é desse livro que eu falei, Poemas de Dante e Cris, que é um poema da Rosângela Trajano, também do Rio Grande do Norte, uma daquelas ilustradoras que eu mostrei para vocês. Ela faz ilustrações lindas no computador, essa aí é dela, são lindos, eu adoro. Transformação. O menino virou gato, virou pato, foi som das águas. A sombra foi ser o menino, virar abraço, virar lençol, virar pão para mendigo. Então é um poema para crianças, falando do menino que se transforma em várias coisas a partir da própria imaginação, até que toma consciência da sombra, né? Até que toma consciência de um papel social, de virar abraço, virar lençol, virar pão para mendigo. Então também é um poema contemporâneo, um poema de 2020, e para vocês perceberem como há possibilidade de trabalhar com poesia contemporânea, que acaba sendo até mais comunicativo do que os poemas mais antigos, né? Ainda que esse que eu trabalhei do século XVIII seja extremamente atual, né? Um outro poema, de Gígia Talarico, ela é poeta e escritora boliviana, o poema em espanhol está no site, também estou indicando aí para vocês, e olhem esse poema de Gígia, Amazônia. Eu fiz a tradução. A terra chora o ataque, a ferida de morte do rio que voa do vasto mar verde e seus filhos carbonizados. A terra chora, a nécia cegueira do homem, sua ganância mercantil, sua inércia interessada, sua avara miséria da alma. A terra chora o ataque do fogo do homem. E nós, apenas sementes da amorosa mãe, a ferida de morte, a terra, a mãe, clamamos pela vida que nos estão queimando. Então, esse é um poema da Gígia. Eu vou procurar nessa versão do Sergipe Poesia trazer poemas traduzidos, poemas latino-americanos, porque tem muita coisa bonita. Para quem trabalha com espanhol, até dá para trazer o poema na língua espanhola e traduzido, e fazer um trabalho com o professor, né, de espanhol, professora de espanhol, junto com os alunos. É bem legal. E é um poema atualíssimo para se trabalhar com a questão atualíssima também, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês, esse exemplo ele está no site do Sergipe Poesia, tem lá o PowerPoint, se vocês depois quiserem ver, mas só um exemplo rapidinho para vocês verem essa ideia da proposta temática, né? Então seriam 4 poemas, né? O tema seria a casa. E aí o que nós teríamos? 4 poemas. Nesse caso eu escolhi um poema de Olavo Bilac, que tem como título A Casa, vê como as aves têm debaixo d'asa o filho em plume no calor do ninho. Deves amar, criança, a tua casa. Ama o calor do maternal carinho. Dentro da casa em que nasceste és tudo. Como tudo é feliz no fim do dia, quando voltas das aulas e do estudo. Volta quando tu voltas à alegria. Aqui deves entrar como num templo, com a alma pura e o coração sem susto. Aqui recebes da virtude o exemplo, aqui aprendes a ser meigo e justo. Ama esta casa, pede a Deus que a guarde, pede a Deus que a proteja eternamente, porque talvez em lágrimas mais tarde te vejas triste desta casa ausente. E já homem, já velho e fatigado, te lembras da casa que perdeste, e hás de chorar lembrando o teu passado. Ama, criança, a casa em que nasceste. Isso é um poema de Olavo Bilac, né, de 1904, destinado ao público infantil, e a gente percebe o eu lírico implícito justamente no imperativo. É alguém aconselhando uma criança a amar a sua casa.
a devotar, né, respeito e amor como num templo. Então, é uma relação mística, inclusive, com a casa. Eu não vou explorar o poema, não, só estou mostrando para vocês. Eu escolheria, esse seria um dos 4. O outro, A Casa, de Vinícius de Moraes, vocês conhecem. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Então, olha como é uma outra experiência completamente diferente, né, com casa. Imaginem-se pedindo aos alunos para ilustrarem esses poemas, né, como seria a ilustração do poema do Bilac, como seria a ilustração desse poema do Vinícius de Moraes, que, na verdade, desconstrói a casa não tem nada, é uma casa da imaginação, pode-se interpretar que é o útero, enfim, são várias interpretações. Depois, esse poema é de uma menina, essa ilustração é da Rosângela, mas ele foi escrito por uma menina, Estefânia Guimarães, para casa. Se a professora mandasse eu chegar em casa depois da aula, cantar uma canção, dançar na varanda, contar os ninhos dos passarinhos que vivem no meu jardim e olhar o pôr do sol silencioso, em silêncio, reparar na natureza, enfim, eu aprendia muito mais e só tirava nota 10. Outro poema, dessa vez escrito por uma criança, que relaciona a casa com a tarefa de casa, né? E a ideia da que a professora manda, e que a professora não manda fazer o que, na verdade, ela, o eu lírico, através dessa voz da Estefânia, pensa que, na verdade, ele ensinaria muito mais coisas. Quanta coisa dá para explorar nesse poema. E, por fim, esse poema, que, na verdade, é a letra de uma canção, né, do Arnaldo Antunes e do Gonçalves Filho, que é A Casa é Sua. E aí eu vou passar, porque eu tenho ele aqui, para a gente escutar. Ô, Cris, Oi, querido. não está saindo som. Ah, não está saindo o som, não? Não. Ah, que pena. Que pena. Não sei, para mim sai. Engraçado. Mas tudo bem. Ô, Cris, Oi. talvez seja que tenha que bloquear o seu som, o som da sua voz, certo? Para Entendi. poder sair o som do vídeo. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer isso rapidinho. Você fez por compartilhamento de guia, foi isso? Compartilhamento de tela inteira. Ah, então, coloque no compartilhamento de guia. Então, e peraí. aí você desabilita o seu microfone para poder sair o som do vídeo. Tá, então peraí. Deixa eu tirar então, né? Eu tiro e coloco de novo, né? Isso, você coloca em compartilhamento de guia. Não precisa nem sair dos slides, não. Ah, não? Então peraí. Aqui, né? Compartilhamento. Isso, aí, de guia. Aqui. Uhum, Não, mas eu tenho que, você vai ter que parar a apresentação. Uhum. Isso. Agora, aqui é uma guia, né? Isso, uma guia. Aí você bloqueia, desabilita o seu microfone e deixa rolando o áudio do vídeo. Tá, então deixa eu desabilitar aqui. Aí quando você aperta em compartilhamento por guia, né, vão aparecer algumas opções dentro de um quadro grande, vão aparecer as janelinhas que estão abertas, como é que a gente chama? As janelinhas que estão abertas no seu computador, e aí tem uma que vai ter o nome do seu PowerPoint, ou algo assim. Não aparece. Poxa. Seu áudio está desligado, Cris. Não está aparecendo. Não aparece para mim, não. A opção de colocar. Mas não tem problema, depois vocês escutam aí. Cris. Oi. Cris, bom dia, gente. Bom dia. Você consegue abrir o Spotify, pelo menos para que as pessoas escutem a música no teu computador? Eu acho que pode ser que seja possível. Pode ser, posso tentar.
Ou o Ou no YouTube, YouTube também. No YouTube eu acho que pode ser. seria até melhor. Para abrir o YouTube, É. eu entro onde no YouTube? Para apresentar o YouTube, eu entro onde? Então, em guia apresenta o YouTube de certeza absoluta. Isso. Então tá, então Que aí deixa eu vem o entrar aqui clipe, né? logo. Deixa eu Daí entrar vem o logo no clipe. clipe, né? Que aí já Isso. fica ele aberto aqui, né? Isso. Tá, porque essa música Já é tão deixa- legal. Já deixa a janelinha aberta. Aí quando você apresentar a guia, aí você vai localizar essa janelinha do YouTube e com certeza que vai funcionar. Então, peraí, rapidinho. Deixa eu só abrir aqui, porque... eu deixo ele aqui aberto no YouTube, né? Isso. Isso. Tá. Já deixa a janelinha aí pronta. Tá, então peraí. Agora vamos ver se sai. Guia, né? Aqui, foi. Vamos ver. Enquanto o Cris está posicionando, eu quero comunicar que a lista de frequência a gente está colocando um link aqui no chat, viu? Aí para sair o som, viu, Cris? Você tem que desabilitar o seu microfone. Eu posso falar? Fazer malabarismo! Eu tenho um parceiro, um urso polar de 7. Tudo certo, deu certo, viu? Boa noite. Uma alegria ter aqui com vocês todos, aqui na minha casa, para o nosso Iê. Espero que vocês se divirtam daí, tanto quanto a gente daqui, ok? A casa é de vocês. Não me falta cadeira, não me falta sofá. Só falta você sentada na sala, só falta você estar. Não me falta parede e nela uma porta pra você entrar. Não me falta tapete, só falta seu pé descalço pra pisar. Não me falta cama, só falta você deitar. Não me falta o sol da manhã, só falta você acordar. Pra janelas se abrirem pra mim e o vento brincar no quintal, embalando as flores do jardim, balançando as cores no varal. A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo. Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Não me falta banheiro, quarto, abajur, sala de jantar. Não me falta cozinha, só falta campainha tocar. Não me falta cachorro uivando só porque você não está. Parece até que está pedindo socorro, como tudo aqui nesse lugar. Não me falta casa, só falta ela ser um lar. Não me falta o tempo que passa, só não dá mais pra tanto esperar. Para os pássaros voltarem a cantar e a nuvem desenhar um coração flechado, para o chão voltar a se deitar e a chuva batucar no telhado. A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo. É que nem prego aguenta mais o peso desse relógio.
é sua, porque você não chega agora. Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo. É que nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Obrigado. Bom, eu vou voltar lá para a apresentação, mas só para vocês verem, nós teríamos trabalhado 3 poemas sobre casa, relação com casa, aí de repente vem essa música, que é linda, que dá até para dançar com os alunos de qualquer idade, porque a letra também é muito simples, é muito fácil, mas você já entrou na temática da casa, né? Deixa eu só tirar aqui para... Deixa eu só colocar o restinho da apresentação, para a gente poder finalizar rapidinho. Está aparecendo já para vocês? Ups. Já está aparecendo, Cris. Tá, deixa eu colocar de novo, porque eu coloquei... É porque em guia só funcionaria se tivesse no apresentações do Google. Entendi. Isso, entendeu? Entendi. Mas como você está no PowerPoint do Office, né? Aí tem que ser em tela inteira mesmo. Tá. Mas vocês estão vendo aí, né? Eu coloquei também um poema da Glacimeri, que é poeta sergipana, né? Eu coloquei para vocês, uma proposta além da casa, né? Porque a gente discute toda a questão da casa e depois pode estender isso para pensar em quem não tem casa, né? E aí eu trago esse poema da Glaci, que é assim, os versos, cada palavra está num verso, é assim mesmo, né? É que eu tive que colocar em 2 colunas, mas o poema é todo assim. Um menino, ver ou não ver, um menino ali, deitado, na calçada do mercado, é aviso, é um risco de eu mesmo ser coitado. Um menino ali, de noite, perambulando na rua, tem a força de açoite por testemunha, solene, sozinha, silente, a lua. Então, olha que impacto que pode dar isso, né? A gente trabalhar a questão da casa, do lar, a casa é sua, nossa casa, um templo, e de repente coloca o poema da Glaci. E quem não tem casa? A casa é uma rua? Quando você é um morador de rua, a calçada é a sua casa? A gente pode dizer que uma pessoa que mora numa calçada tem uma casa? Muitas vezes a gente vê moradores de rua que até colocam um enfeitezinho, botam um pano, botam um negócio para criar uma sensação de casa, né? E aí depois eu também coloco a proposta de uma paródia. Aí eu fiz uma paródia para o poema do Vinícius de Moraes, né? Que daria para cantar com aquela música, né? A casa é uma casa bem desgraçada, que não tem teto, que não tem nada. E ninguém pode entrar nela não, porque a casa não tem seu chão. E ninguém pode dormir na rede, porque na casa não tem parede. E ninguém pode fazer pipi, porque pinico não há ali. Mas é casa de muita gente, e ninguém olha, porque não sente. Então eu fiz a paródia, aí é uma outra opção da gente trabalhar, parodiando, quando for no caso de canções, né, dá pra gente parodiar, e aí é uma casa bem desgraçada, que não tem teto, que não tem nada. Eu aproveitei toda a música, né? Bom, então essa oficina, a Casa é Sua, está lá no site, vocês podem ver. E aí quais seriam as propostas de atividade para essa oficina, essa aula de hoje? Descrever uma proposta de oficina temática de poemas ilustrados, definindo e explicando o tema escolhido e apresentando 4 poemas a serem trabalhados na oficina.
definir a metodologia, incluindo cronograma e participação de outros docentes. Então, seria vocês pegarem esse modelinho que está ali de metodologia, só que agora vocês pensariam, cada um de vocês, cada uma, pensa num tema que vocês pudessem fazer e faz uma pesquisa para achar 4 poemas, também pode ser letra de canção. E aí vocês, podia trabalhar com professor de história, podia trabalhar com professor de geografia, de ciências, o tema pode ser, por exemplo, os animais, dependendo do nível, né, de ensino, pode-se pensar essa temática. E a atividade 2 é que vocês vão escolher um desses poemas, Memorial, Transformação ou Amazônia, e vão escrever para mim um pequeno texto com as impressões de vocês. Não é para fazer análise daquele jeito que eu fiz, não quero ninguém ficar apavorado. Mas eu gostaria de ver a escrita, o que vocês perceberam nesses poemas, um dos 3, escolher um deles e mandar para mim, né? E aí, deixa eu sair aqui finalizar essa apresentação. Rapidinho. Pronto. E aí, agora, deixar com vocês os comentários, as dúvidas, o que vocês acharam, enfim, o que vocês quiserem falar. Fala, Neca. Só sei que não sei de nada. Eu já concluí, dei a conclusão na minha mente que eu não sei de nada, estou aprendendo tudo de novo. Eu já fiz poemas com os meus alunos no 2º grau, agora fiz sarau na escola, pegamos autores, né, e tudo, mas a produção deles foi espontânea, não teve nenhum tema direcionado, deixei livre. Eu queria que eles botassem para fora, escrevessem. Depois de ter uma série de conhecimentos sobre vários, né? Inclusive eu trouxe biografias, trouxe vídeos de vários autores brasileiros para eles conhecerem, né? Conhecer as obras. E a gente passa de março até dezembro. Dezembro é que é o sarau, onde eles vão apresentar um pouco do que eles gostaram. Inclusive, eles escolhem um poeta, uma poetisa, que eles mais se agradaram para declamar alguma obra, mas a maioria sempre é a produção deles. E eu sempre trabalhei com isso, de trabalho com poemas, né, porque gosto muito, sou apaixonada, mas eu nunca analisei de uma tal forma, por isso que quando eu crescer eu quero ser assim, que nem você. Ai, que nada, Neca, se você está fazendo isso, você já está fazendo uma coisa linda, imagina. É porque quando você faz uma proposta temática, fica mais fácil até para você ajudar na produção, a você orientar. Quando fica muito solto, é muito mais difícil para a gente. Imagina uma turma grande, cada um escreve sobre um tema, né? Então, quando a gente faz uma estrutura assim, é mais fácil da gente trabalhar e também da gente fazer as leituras, né? As análises, mas o que você faz é lindo. Não estou querendo te elogiar demais para tirar nota boa, não, entendeu? Pelo amor de Deus, longe disso. Eu já passei dessa idade. Mas eu estou dizendo assim, eu fico encantada com essa profundidade de análise, porque eu amei, eu amo. E se eu pudesse, eu ficava o dia todo hoje assistindo isso, porque eu gosto. Ontem mesmo eu passei uma atividade para os meus alunos, e como teria 2 aulas, a gente ainda conseguiu fazer um pouquinho dela. Assim, né, deixei eles copiando, deixei eles pensando, refletindo, depois a gente, antes de passar as questões de interpretação, compreensão do texto, e foi uma música de Ivete Sangalo, Completo, que eu até estou pensando já em fazer isso aqui, ver se eu acho alguma coisa para fazer esse alinhamento, né, e essa música eu analisei com eles, né, vamos ver o que isso aqui representa, o que o compositor da letra quis passar para vocês. Aí eu sei que alguns ainda ficaram assim, ai, que me dá vontade de dar uns apertos nele, assim, sabe? Que ai, professor, eu não gosto desse tipo de música, não. Bota aí um funk, um negocinho mais de... Eu digo, valei-me, Nossa Senhora, mas eu ainda vou trazer um funk, né, para eles, né? Vamos ver o que eles vão achar do funk. Vou trazer. Agora, assim, sempre acontece isso, né? Sempre acontece. Quando você traz uma música... Ainda perguntei assim, vocês gostaram? Professor, eu gostei. A letra da música traz conteúdo, é um poema, se você perceber, é um poema, olha quanta coisa boa. Tem rimas, tem
tem comparações, tem uma metáfora que ela faz. E aí, ele disse, professora, mas não é meu gênero, não é meu estilo, não. Eu disse, tá bom, vocês gostam daquele quadradinho de 4, de 8, de 10, de 20, né? Ou então aquele do bumbum para cima, para baixo, e assim vai. Mas tudo bem, vou ver se eu trago um funk, vou escolher um funk desse MC aí, que eu nem sei que esses aí da moda, e vou analisar e vou buscar. Agora, realmente, você está de parabéns, Cristina, porque eu tive uma professora na universidade, na UFS, que ela era professora de produção de texto, e ela trouxe uns poemas, ela analisou uns poemas com a gente, na época. Inclusive, eu fiquei apaixonada também por ela ter trazido tantas coisas boas, né? Porque quando é coisa boa, eu sou de carteirinha. Tô aqui. E porque isso faz com que a gente sente viva e queira fazer também. Isso é muito importante. Eu acho que quando o professor chegar a fazer, aguçar essa coisa dentro da gente para querer fazer, é porque o profissional é muito bom. Então, eu também fiquei muito apaixonada por ela, mas assim, ela não chegou ao que você fez. Sinceramente, você está de parabéns. A sua análise foi na sintaxe, foi na semântica, em toda a infraestrutura, o eu lírico. Nossa, você foi falando, eu fui escrevendo aqui, aí depois eu vou repetir de novo, que é para dar mais uma sondada, e vou tentar fazer, porque eu já estou com umas ideias aqui para esse caso, que eu estou pedindo a Deus, que eu queria fazer o outro sarau, né? Que, inclusive, até eu estou com umas ideias aqui na cabeça, né? Que é Sociedade Secreta. Então, embasa tudo isso que você fez e mais algumas coisinhas. Eu estou com umas ideias aqui, você chega a estar aqui, ó, fumigando. E eu estou pedindo a Deus que a gente retorne presencial para poder realmente dar ênfase a essa minha ideia, esse meu objetivo, nesse próximo sarau também, fé em Deus. Agora, sim, é demais, é muita coisa, muito conteúdo que a gente está aprendendo. Por isso que eu digo, eu sei que nada sei. Eu coloquei aqui no coraçãozinho, eu sei que nada sei. Puxa vida, como a gente pode dizer assim que eu fiz um poema falando sobre a minha idade, né? Sobre a velhice. Mas eu digo assim, eu não estou velha, caramba. Eu preciso fazer mais, eu quero fazer mais. Então, está muito bom, sua aula está de parabéns. Mais uma vez, Carla Alexandre, muito obrigada, você foi demais nessa daí. Agora você foi um tiro certeiro, né? Para nós que Oi, Irineia. Oi. Irineia, Ana Gleide. Oi, Ana Gleide. Você colocou aí, eu coloquei até na mensagem agora, que você colocou a Sociedade dos Poetas, né? Aí eu coloquei dos poetas vivos, viu? Porque tem um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos, mas acredito que você queira tratar diferente, né? Sociedade dos Poetas Vivos. Essa é vivíssima e atualizadíssima, porque aí é através de Cristina que vê essa ligação aqui, ó, papá, entendeu? Então ela está super viva, super viva. Então, olha, eu só tenho a agradecer, não tenho perguntas, eu só tenho aqui para te dar um bocadinho, para poder a gente, né? Obrigada. Desculpa, eu só falo demais. Bom dia, Cristina, bom dia, pessoal. Bom dia mesmo. Complementar, falar de Irineia, eu conheço a Irineia desde que veio para Japoatã, para o quadro efetivo do município, professora, e falar um pouquinho, 2008, eu assumi a direção da Escola da Gestão, estava gestora da escola professora Eliette de Melo Guimarães, e aí foi um período curto, mas um período curto que vale por 100 anos, se vida eu tiver até lá, eu vou lembrar e jamais esquecerei. Tive o prazer, a honra de trabalhar com Irineia, a professora Helenice, e nós fizemos um trabalho em pouco tempo, foi o primeiro movimento de escritores na escola, não é isso, professora Irineia? Nós produzimos, foi um evento de poesias, de poemas e poesias, está registrado na escola professora Eliette de Melo Guimarães, nós temos o registro de tudo, temos um livro produzido pelos alunos,
E foi o primeiro movimento literário com a Escola Pública Municipal de Japoatã. É uma escola que era núcleo de outra e foi desmembrada. Eu fui para lá como primeira gestora da escola, encontrei esse pessoal lá, já tive o prazer de ter trabalhado com a professora Helenice, como secretária de Educação do município de Japoatã, e aí encontrei mais esse pessoal, que é um arquivo vivo de cultura, de tradição, de tudo que é de bom, né? E aí nós fizemos, e parabenizar a professora Irineia sempre pelo trabalho que está fazendo lá na escola, no Povoado Tatu, que é o segundo sarau, né? Sou professora, e eu tenho o prazer de participar, de ver, de estar junto com ela, de ver o trabalho que essa professora incentiva no município de Japoatã. E nós trabalhamos, e eu vou fazer as palavras de Irineia, minha só sei que nada sei. Cristina, você hoje mostrou mesmo e demonstrou que nós não sabemos, porque tamanha profundidade, intensidade com que você deixou assim explícito, que só sei que nada sei mesmo. Não, imagina, que isso. E a gente vem trabalhando, vem fazendo esse trabalho, mas vamos dizer que, podemos dizer que aleatoriamente, porque depois disso, depois desse trabalho seu, aí sim, a gente começa a retomar, rever como a gente vai aprofundar e trabalhar, aí sim, na linha agora, na linha certa, na linha correta. Mas, professora Irineia, deixar o meu abraço carinhoso, né, o meu respeito sempre que a senhora teve por Japoatã, pela educação de Japoatã, minha cidade onde eu nasci há quase 57 anos, graças a Deus. Professora do município há 25 anos do concurso, que eu sou agora, fora outro tempo, mais aí, né? E o orgulho que eu tenho por esse povo sergipano japoatanense. Cristina, e dizer que você não veio de paraquedas, não, você veio de asas. Você veio de asas. E você, que Carlos, que vocês, assim, estão me deixando, eu estou ficando emocionada. Eu vou chorar. Que bom. Cristina e Valdete, quero agradecer suas palavras. E a gente faz, quando faz com amor, isso é que dá. Agora, também havia falar, Cristina, você precisa conhecer mais Japoatã, porque Japoatã tem muitos talentos. Eu nunca vi, porque quando você se debruça a fazer uma coisa e acontece, é porque ele já lá está incutido a criação, o dom, já está lá dentro, é só você dar uma mexidinha aqui, exatamente. Nos encontros culturais que tinha em Japoatã, eu era professora do 2º grau, e eu fiz duas peças de teatro na rua, uma foi no clube, que foi o Nariz, foi uma comédia. É tão difícil fazer comédia, viu? Mas aí, quando a gente encontra os personagens certos, você vai analisar o aluno, vai na linha, assim, de análise profunda mesmo, e aí você descobre o talento. Foi o máximo. Não tinha quem não risse. Eu olhava, assim, para o palco, para o auditório, que encheu, não cabia mais gente no clube. E o povo era só segurando a barriga. Eu digo, meu Deus, consegui, graças a Deus. Então, foi maravilhoso. A segunda peça foi na rua, foi na praça, num palco, com primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. E assim foi, chamado Pavão Misterioso, que foi de uma obra que a gente tinha um vídeo escola, TV escola, no governo, esse plano de governo, e foi maravilhoso. Eu peguei uma dessas fitas e a gente apresentou. Pense na coisa mais linda. E quando você pede assim, faça a fantasia assim, vê se vocês conseguem fazer essa roupa. Quando você vê o aluno trazer aquela roupagem, eu digo, meu Deus do céu, você... Mas em Itabaiana foi a mesma coisa que eu senti. Em Itabaiana eles vieram, trouxeram, investiram, eu falei assim, meu Deus, que coisa linda. Pois é. É maravilhoso. Então, Japoatã tem muita gente boa, muita gente criativa. Valdete escreve bem. Eu quero ver Valdete fazer o livro dela na academia, da Ágila, Academia Japoataense de Letras e Artes, porque eu sei que aí tem muita coisa também. Não estou devolvendo elogios, eu estou sendo sincera, porque como ela falou que eu trabalhei,
Eu sei que também ela trabalhou e ela tem muito conteúdo, porque ela é de Japoatã, e Japoatã é uma terra abençoada. Eu ainda vou conhecer Itabaiana, meu filho está morando aí em Itabaiana, e eu ainda vou para ir conhecer, eu já conheço, quer dizer, mas ainda vou conhecer as pessoas de Itabaiana. Minha vontade era sair daqui, que propriedade, 2 passos para frente, 1 para trás, 2 passos para frente, 1 para trás. Só tem bonito rio. E as pessoas que eu gosto, lógico. Mas assim, não cresce, não evolui. Itabaiana já evoluiu bastante, né? Eu fico muito feliz com isso. Meu filho mora lá, foi transferido para lá para trabalhar, e eu quero conhecer. Bom, já falei demais, obrigado, desculpem aí. Vou desligar o microfone. Complementar. Obrigada e parabéns a todos, viu? A todos. Só complementar para fechar e dizer que Japoatã tem muitos talentos mesmo. Eu participava, sou de um grupo de teatro de rua, o Japoatã Língua Solta, e nós fazíamos na Semana Cultural de Japoatã teatro na rua. E é novidade, que as pessoas não conheciam o teatro, não sabiam, nós fazíamos na rua. Ele hoje encontra-se o grupo de teatro, infelizmente, adormecido, não extinto, adormecido. Mas quando tudo isso passar, eu tenho ainda esperança que possamos reativar. E vocês não esqueçam que as 2 últimas oficinas com a Cris e com a Joana vão ser sobre teatro mesmo, né? Pronto. A proposta de trabalho. Muito bem. Vou deixar o meu abraço, o meu agradecimento. Aí só uma questãozinha, eu não assinei a lista da semana passada, eu acho que vou ficar com essa falta, né, da semana passada, nem eu nem a minha filha, não assinamos. Não. Nós saímos... eu só quero pedir a vocês, para vocês não deixarem de mandar as atividades para mim, porque como oficialmente são 60 horas, eu preciso dessas atividades primeiro para ver como é que vocês estão se desenvolvendo, para poder ajudar individualmente, né? E também por conta da carga horária, tá? Então, eu estou dando esses prazos, porque se todo mundo deixar para enviar tudo no final, aí eu é que não vou conseguir dar conta de ver tudo. É verdade, Cris. Eu quero agradecer você, Carlos, um forte abraço a todos que estão aqui, e até o próximo encontro, viu? Sempre que saio daqui, eu saio com a bateria recarregada, a energia lá em cima. Então, o próximo é no dia 26, e aí a gente vai ter outras propostas para a gente conversar. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Quer colocar alguma coisa? Eu quero falar, sou eu, Joelma. Oi, Joelma, fala, amada. Eu não vou abrir a câmera não, porque eu estou com creme no cabelo, porque hoje é dia dos namorados. Vocês esqueceram desse detalhe importante. Ninguém esqueceu, claro. Mas então eu não posso abrir a câmera não, realmente, mas não por causa do dia dos namorados, porque eu estou com creme no cabelo mesmo. Não é uma imagem muito agradável. Eu queria ver agora, viu, Joelma? Vai ficar na curiosidade, né? Olha, veja, eu queria dizer o seguinte. Eu quero agradecer a participação dos integrantes do Residência Pedagógica que estão aqui conosco, participaram da outra oficina, estão aqui conosco nessa. E o que eu percebi hoje na exposição que foi colocada, né, foi feita, muito boa, é assim, a importância do trabalho, do ponto de vista técnico, dos cuidados que precisam ser feitos para que esse trabalho da poesia não seja só faz uma poesia, joga lá e faz um desenho. Não. Existe toda uma ciência, se assim podemos dizer. Então, isso é muito bonito, porque vai contribuir nesse sentido, dessa experiência que tem essa dimensão de ciência e técnica envolvido nessa construção dessas imagens e desses textos poéticos, não é isso? E uma segunda dimensão, aí tem esse elemento. Aliado a isso, ainda tem a experiência estética que esse movimento produz. Então, efetivamente, para os nossos queridos residentes, as preceptoras, os nossos residentes, para mim, né, também, porque a gente é da área da pedagogia, vamos dizer assim, e esse domínio é específico da área de vocês. Então, eu entendo a importância desse movimento, que vai trazer esse engrandecimento nesses 2 polos que eu estou apontando aqui, né? Então, e pensando nisso com relação à criança e à infância, porque nós estamos com os pequenininhos, né? Então, isso
Então, eu quero agradecer, porque esse processo formativo vai contribuir não só para o residência, sabe? É para a formação dessas pessoas que estão conosco para o resto da vida. Eu penso dessa maneira. E eu queria só destacar essa oportunidade de ver essas grandes professoras, educadoras, né? Que nos traz isso, de experiência e desse contato, de ver, nossa, que interessante, tem esse trabalho, tem pessoas muito boas escrevendo, e a gente vê as potências dos nossos professores da escola pública. Não é isso? Então, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, essa fala é um pouco séria nesse sentido, porque trouxe para mim essas reflexões, e por isso que eu digo, não, eu tenho que dizer, porque tem que fazer comungar, partilhar essas reflexões que tive a partir da oficina anterior e dessa oficina. Quando eu pensei no ponto de vista para a criança, eu confesso que a parte da fotografia me chamou mais, no sentido da criança, da versatilidade, e também pela questão do ensino remoto, que a gente está aí nesse desafio da alfabetização remota também. Mas é isso, nós vamos ainda conversar muito entre nós para a gente decidir como é que a gente vai fazer esses planejamentos e essa aplicação disso com as nossas crianças. Então, é só agradecer e marcar essas duas veias de pensamento que me veio a partir dessa manhã de hoje. E agradecer a todos. Cristina, obrigada. Obrigada. Agora, deixa eu só dizer uma coisa. Em relação ao próximo encontro, nós vamos ter 2 grupos, tá? Porque o próximo encontro vai ser poesia e MPB. Então, com essa temática, é mais adequado que a gente separe o grupo que trabalha com ensino fundamental maior e ensino médio, e quem trabalha com ensino fundamental menor e educação infantil. Porque a temática da música, né, a gente não pode trabalhar qualquer música. Claro que a casa é sua, dá para você trabalhar com qualquer faixa, mas como nós queremos aprofundar um pouquinho algumas coisas, então vamos dividir em 2 grupos. Um grupo vai ficar com o Douglas e Everton. Everton é doutor em letras, foi me orientando. O Douglas é graduando do curso de letras. Eles vão ficar com o grupo do ensino fundamental maior e ensino médio. E eu vou ficar com o grupo do ensino fundamental menor e educação infantil. Mas aí nós vamos passar os 2 links, né? E quem for ficar com Everton e Douglas também vão ter uma experiência muito legal. Eles são muito sabidos, são 2 rapazes assim. Everton foi meu aluno de graduação e hoje ele já é doutor. Ele foi aluno da minha primeira turma, fez o mestrado comigo, fez o doutorado comigo, foi um dos primeiros doutores pelo PPGL, e é um menino, tem 30 anos, olha, menino de Itabaiana, que é fantástico. E o Douglas é poeta, é uma graça também. Então, eu pedi a eles que preparassem a oficina, e aí nós vamos dividir, tá? Na semana que vem, eu e o Carlos vamos passar os 2 links explicando direitinho. E agradecer a vocês e também por trazerem essas experiências, e é o que a Joelma falou mesmo. Eu acho que a gente só precisa, às vezes, se organizar melhor para ter mais consistência, aprofundar mais as abordagens e também promover uma experiência que a gente possa depois ter mais convicção de que aquilo vai ficar, porque a gente conseguiu aprofundar mais a visão da experiência estética da poesia, né, da arte, da música. Enfim, obrigada, e aproveitem aí o Dia dos Namorados, e a gente se encontra no dia 26. Então, eu gostaria de... Eu abri o microfone, abri. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, e já estou aqui pensando, já não vamos me ver mais, né? Então, que eu já estou com a outra turma, eu estou com o professor, porque, né, eu estou no ensino fundamental maior, do 6º ao 9º ano. Uhum. Pois é, e aí, como é que fica aquele nosso encontro? Você está em Itabaiana mesmo? É que eu vou lhe procurar. Não, mas não vai ser até o fim agora sim, não. Esse próximo encontro a gente dividiu por conta da temática, tá? Mas a gente vai voltar a ter outro encontro, todo mundo junto. Porque eu estou pensando em ir em Itabaiana para ver meus netos na próxima semana, né? Aí eu quero, se você estiver em Itabaiana... Ah, mas eu tô em Aracaju. Ah, pronto. Mas então fica... Porque se eu estivesse em Itabaiana, eu ia te ver aí. Só vejo o carro. Então, eu vou mandar para vocês, eu vi aqui no chat, eu vou mandar a atividade, como eu fiz na semana passada, eu vou mandar no grupo
o PowerPoint, as atividades, e o vídeo também vai ficar disponível no site para quem quiser assistir novamente. Tá bom? Ótimo. Tá. Obrigada, Carlos. Obrigada a todo mundo. Então, pessoal, nosso muito obrigado e até o dia 26. Vão curtir o Dia dos Namorados, né, e das namoradas. Viu, Valdete? Vamos lá. Um abraço, gente. Tchau, obrigada, gente. Com Deus. Depois você manda para mim.